Olá, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você vai assistir esse vídeo. Nós vamos então hoje dar continuidade ao nosso conteúdo, né, em outra modalidade, devido aí aos eventos ao qual nós somos acometidos, mas nós não podemos parar a nossa rotina de estudos. Então, preparado para a aula de hoje é nós iniciarmos a análise sintática do período composto, ok? Uma primeira ideia necessária é a diferença entre morfologia e sintaxe. Né? A maioria dos editais vão cobrar de vocês um conteúdo morfossintático. Então, para nós iniciarmos a análise sintática dos períodos compostos, nós precisamos conseguir e saber bem diferenciar essas duas grandes áreas do saber, essas duas grandes áreas na qual se divide, claro, nas também demais áreas, mas na qual se divide em grande parte a língua portuguesa. A morfologia é uma divisão e uma classificação segundo as classes gramaticais. E aí a gente sempre lembra em sala de aula que o mínimo que você precisa levar para a prova é esse conhecimento acerca da divisão das classes gramaticais, da função e da missão da classe gramatical. Porque a língua portuguesa, ela não consegue comportar-se como algumas outras áreas de saber, na qual basta que você grave as ideias, grave a teoria. É necessário que você entenda a missão da classe gramatical para conseguir diferenciar dentro das questões, ok? Então, aí a gente sempre lembra da mnemônica PP vascaína, né? Pronome, preposição, verbo, artigo, substantivo, conjunção, advérbio, interjeição, numeral e adjetivo, ok? Então a mnemônica PP vascaína resume basicamente aquilo que são as 10 classes gramaticais. Então, nós já vimos todo o bloco morfológico, nós já acabamos morfologia, diferenciando a missão, a função e as flexões de cada uma das classes gramaticais. Nós introduzimos a análise sintática a partir da divisão nos termos, e a sintaxe se divide em 3 grupos, que são os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios, ok? Após essa diferença entre morfologia e sintaxe, compreendendo bem essa divisão, entendendo bem a missão de cada uma das classes ou de cada um dos termos, nós vamos agora analisar os períodos compostos, tá? É necessário lembrar, senhores, que o aluno que tem alguma dificuldade em morfologia, ele vai sentir bastante dificuldade de sintaxe. O aluno que foi bem em morfologia, também será bem em sintaxe. O aluno que não entendeu morfologia, não entenderá sintaxe, e, por consequência, vai achar essa temática proposta hoje, nós vamos iniciar pelas orações coordenadas, um tanto confuso. Só que não é necessário, é uma matéria simples e basta nós respeitarmos os passos que a gente consegue se sair bem. Então, iniciando o período composto, tá? O que é um período composto? Geralmente, quando nós aprendemos morfologia, nós aprendemos frases simples, né? Períodos simples, compostos por apenas uma oração. E aí vale a pena nós retomarmos a diferença de frase para oração, para período simples, para período composto. Tudo isso nós também já vimos, tá? Uma oração é uma frase que possui pelo menos um núcleo verbal, né? Entretanto, na língua, na fala, no processo de comunicação, nos textos, ninguém diz, eu vou comprar pão. Não é isso? Nós nos comunicamos de modo menos mecânico, de modo menos engessado. Então, no processo de comunicação, nós associamos vários verbos, nós usamos a linguagem de modo interativo e nós vamos compor os períodos, nós vamos unir os períodos, nós vamos atrelar, misturar os períodos de algumas formas, ok? Então, primeira coisa, a formação do período composto.
O período, ele é composto por duas maneiras, ou por um processo coordenativo ou por um processo subordinativo, ok? Então, a primeira ideia básica, um período compõe-se ou por coordenação ou por subordinação. Qual a principal diferença da metodologia ou do processo de formação dos períodos compostos? Primeira coisa, no período composto, nós temos duas orações independentes, ou seja, a oração A independe da oração 2. Da oração B. A oração 1, ela não precisa da oração 2 para que exista. Entretanto, na oração subordinada, nós não temos uma relação de horizontalidade entre as orações. Nós temos uma oração principal, que é a oração que merecerá mais destaque, que é a oração que mais importa, é a oração revestida de maior valor semântico, ou não, porque também nós teremos algumas exceções, principalmente nas orações reduzidas e as orações subordinadas, ok? O período composto por coordenação é constituído de orações independentes. Então, o guerreiro cristão atravessou a cabana, oração 1, e sumiu-se na treva, oração 2. Vejam que nós conseguimos facilmente marcar as orações pela presença dos verbos, ok? Atravessou a cabana, sumiu-se na treva. O verbo atravessar, o verbo sumir. Lembrando, senhores, que nós não vamos marcar orações aqui no período composto a partir da presença de conectivos ou a partir da presença de síndetos. Por qual motivo? Nós vamos ver mais à frente, ainda nessa aula, que existem orações coordenadas assindéticas ou orações reduzidas. Nas orações coordenadas assindéticas e nas orações reduzidas, nós não vamos ter a presença de conectivos clássicos ou de conjunções clássicas integrantes que marcam e que denotam a existência das subordinadas. Então, por exemplo, essa primeira oração é facilmente identificável que é uma oração coordenada assindética, devido à presença do conectivo, devido à presença do síndeto, devido à presença da conjunção aditiva e, ok? Então, por coordenação, veja que eu posso tranquilamente dizer: o guerreiro cristão atravessou a cabana, é dotada de total valor semântico, mas eu também posso dizer: o guerreiro cristão sumiu-se na treva. Uma informação estritamente necessária é o seguinte: as orações coordenadas, elas exercem independência sintática. Porém, exercerão dependência semântica. Vamos entender essa ideia. Independência sintática. Para que eu entenda sintaticamente cada um dos elementos divididos dentro dos 3 termos da análise sintática, essenciais, integrantes e acessórios, eu não preciso analisar as orações separadas. Então, a oração 1, ela tem independência sintática da oração 2. Entretanto, semanticamente, aí ó, lembrando, sintaxe, a ordem de construção do tópico frasal. Lembrando que na língua portuguesa, a ordem clássica na qual nós construímos os tópicos frasais é sujeito, verbo, complemento. Ok? Semântica, vocês estão cansados de ouvir essa palavra? Semântica, termos polissêmicos, significa o sentido. Então, sintaticamente, as orações serão independentes. Porém, semanticamente, uma oração acaba dotando de valor, dotando de significado a outra oração. Isso é facilmente perceptível na primeira oração que nós temos aqui de exemplo, ok? Quando eu digo, o guerreiro cristão atravessou a cabana e sumiu-se na treva, eu sei a quem o verbo 2, vou chamar de verbo 2 o verbo da segunda oração, ok? O sumir, a quem ele se refere. Quando eu digo sumiu-se na treva, eu sei que esse verbo está fazendo menção ao sujeito que eu identifico sintaticamente da oração 1. Cuidado, senhores, porque isso tem que lembrar sempre. Sintaticamente, essas orações são independentes. Semanticamente, essas orações são independentes. Isso é muito importante, principalmente para aqueles que farão o concurso da prova de oficial do Exército, da SPSEX. Essa observação, com as minúcias próprias e todos os detalhes, você consegue achar na gramática,
que prescreve a bibliografia, que é a gramática do Segala, na página, e aí eu ponho uma observação, 276, ok? Você que vai fazer a prova para as PSECs, você precisa estar mais atento aí às minúcias e às especificidades da sua gramática, porque é próprio da sua bibliografia. Entretanto, por mais que algumas observações sejam reservadas a vocês, essa ideia de independência sintática e de dependência semântica é universal a todas as bancas e a todos os concursos, ok? Então, primeiro tipo de formação do período composto. O período forma-se por coordenação. Ou seja, nós temos a oração 1 independente da oração 2. A existência delas não é necessário que uma exista para que a outra exista. Tranquilo? Segunda modalidade de formação do período. O período composto por subordinação consta de uma oração principal e de uma ou mais orações dependentes ou subordinadas. Então, se eu disse que na oração coordenada há um princípio de independência entre oração 1, 2, 3, ou independe de quantas orações existirem, na oração subordinada eu tenho uma oração mais importante e eu tenho uma oração cuja sua existência depende da existência da oração principal, ok? E aqui nós temos o exemplo. Malha-se o ferro enquanto está quente. Veja que malha-se o ferro tem uma existência, tem uma expressão de significado, tem uma força gramatical, uma força semântica, uma força sintática que falta a oração 2, que falta a oração subordinada. Então, enquanto está quente, até semanticamente, é estranho aos nossos ouvidos, percebe? Enquanto está quente, o que seria enquanto está quente? É necessário que eu entenda que enquanto está quente, só existe dotada integralmente de valor semântico unida a malha-se o ferro, ok? Então, período composto por coordenação, retomando, independência. Período composto por subordinação, dependência. Entretanto, senhores, na vida, nem tudo é tão fácil e tão simples quanto a gramática, ou quanto a normativa padrão. Nós, quando construímos frases, ou principalmente na redação, nós não escrevemos, vou escrever esse parágrafo só com oração coordenada, ou vou escrever o parágrafo só com oração subordinada. Nós compomos períodos de modo atrelado, unindo coordenação com subordinação. E o mais comum são períodos compostos por coordenação e também por subordinação. Então, combinando os dois processos, temos um período composto por coordenação e por subordinação simultaneamente. Nós, professores, e a banca chama isso de período misto. Então, você que está tomando nota, vale a pena tomar nota da nomenclatura oficial. Período misto, ok? Vejam o exemplo da frase. Examinei a árvore e constatei que nos seus galhos havia parasitas. Professor, como que eu sei que tipo de oração é? Primeira coisa, tem que contar os verbos. Então, verbo 1, examinei. Verbo 2, constatei. Verbo 3, havia. Ok? Então, eu marco primeiro a presença dos verbos. Examinei, constatei, havia. Examinei a árvore e constatei que nos seus galhos havia parasitas. Vamos marcar bem a presença das orações. Examinei a árvore, oração 1. E constatei, oração 2, que nos seus galhos havia parasitas, oração 3. Vejam que, pela teoria da diferença entre coordenação e subordinação, eu consigo marcar bem a diferença de que tipo de oração é essa que está compondo o tópico frasal. Quando eu digo examinei a árvore, essa primeira oração, ela exerce uma independência das demais. Eu posso retirar isso da frase que não faz tanta falta quanto as demais, para que o tópico frasal possa existir perfeitamente. Então, examinei a árvore é minha oração coordenada. E constatei que nos seus galhos havia parasitas é minha oração subordinada. Senhores, entendam o seguinte, na maioria das questões, na maioria dos textos, na maioria de todo o processo comunicativo, de toda a interação linguística, de todos os eventos da linguagem, nós vamos compor períodos nessa metodologia, na metodologia do período misto. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que quando você está escrevendo um texto, quando você está lendo um texto, você tem ali um processo de várias orações amarradas, de várias orações atreladas que estão unidas por processos diferentes, ou por processos coordenativos, ou por processos subordinativos, ok? Então, nós vamos à frente aqui.
Oração coordenada. Vejam o seguinte, existem dois tipos de oração coordenada. Existem as orações coordenadas assindéticas e a oração coordenada sindética. Vejam aqui o seguinte no quadro. Uma primeira diferença necessária é nós entendermos o que é o síndeto e a importância do síndeto, principalmente nas coordenadas, ok? Então, nós temos a diferença das sindéticas para as assindéticas. Síndeto nós vamos considerar que síndeto, na verdade, significa nada mais, nada menos que conectivo. Então, quando você ouvir a expressão síndeto, você pensa, síndeto é igual a conectivo. Então, entenda isso, ok? Entendendo que síndeto é igual a conectivo, e aí quem teve processo de formação de palavras, estrutura das palavras, torna isso muito mais fácil, tá? A oração coordenada sindética é aquela que terá a presença de algum conectivo, unindo essas orações, atrelando as orações. A oração coordenada assindética, não é isso? O prefixo de negação, elemento clássico aí que nega a presença do síndeto, será o tipo de oração que não vai ter a presença do conectivo, ok? Então, vendo isso aqui, nós vamos à frente. Vejam o seguinte, assindética, quando as orações estiverem apenas justapostas. Pessoal, o que é justapostas? Justapostas nada mais, nada menos do que orações unindo-se entre si sem a presença do conectivo, tá? Elas estão elencadas de modo horizontal, em paralelo. Inclinei-me, apanhei o embrulho e segui. Verbo 1, inclinar. Verbo 2, apanhar. Verbo 3, seguir. Da oração 1, inclinei-me, para a oração 2, apanhei, nós não temos a presença de um conectivo que une essas orações. Entretanto, na maioria das orações coordenadas assindéticas, nós vamos ter a presença de algum sinal gramatical que denote ou que substitua a presença desse conectivo. Aqui é um sinal gramatical clássico, que é a presença da pontuação, que é a presença da vírgula. De inclinei-me para apanhei, eu posso provavelmente deduzir qual, por exemplo, seria a função dessa vírgula. Eu posso pensar, inclinei-me e apanhei o embrulho e segui. Inclinei-me, mas apanhei o embrulho e segui. Professor, mas como que eu vou saber que esse sinal está substituindo algum síndeto, algum conectivo? Sem dúvida, isso vai depender da semântica do contexto na qual o tópico frasal vai estar inserido, ok? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque as orações coordenadas assindéticas terão também valor semântico. Elas também querem expressar alguma ideia. Entretanto, se eu pego uma frase isolada, eu não consigo visualizar nessa frase, eu não consigo ler nessa frase, não consigo perceber nessa frase totalmente seu papel, tá? Então a gente tem que tomar cuidado e analisar essa frase dentro de um contexto. Sindética, quando se prendem as outras por conjunções coordenativas. E eu tenho, os livros não somente instruem, mas também divertem, né? Vejam aqui a presença de um síndeto clássico, porém diferente dos conectivos originais que nós estamos acostumados. Os livros não somente instruem, mas também divertem. Por que eu fiz questão de trazer exatamente essa frase? Vejam, senhores, um concurso, principalmente com os concursos militares, não são provas simples ou pueris no ensino fundamental. Então não vale para vocês ficar gravando tabela de conectivo, por exemplo, qual é o único conectivo de adição? E qual é o único conectivo de adversidade? Mais, é o mais clássico, né? Não adianta gravar, porque os concursos vão cobrar esses conectivos, porém em menor quantidade. Se um aluno descuidado visse aqui, os livros não somente instruem, mas também divertem. Ele fala, opa, aqui eu tenho uma ideia de adversidade. Cuidado, não vale a pena gravar. Vale mais a pena você entender o que está sendo dito para, dentro da sua compreensão da teoria, você aplicar isso na prática.
Os livros não somente instruem, mas também, vejam, senhores, que esse mas também não traz uma ideia de contrariedade, não traz uma ideia de contradição, não traz uma ideia de adversidade. Esse mas também traz uma ideia de adição. Percebe? Então, os livros não somente instruem, mas também divertem. Os livros têm dois papéis, instruir e divertir. Então, tomem cuidado, por favor. Os alunos minimizam orações coordenadas porque acham que esse conteúdo todo resume-se à gravação de uma tabela com conectivos e seus valores semânticos. Eu, de propósito com vocês, não coloquei tabela nenhuma. Até porque na apostila, nos livros que nós usamos, existem ali tabelas muito boas. Então, professor, então eu vou ignorar a tabela? Dá uma olhada, aprende o clássico, só que não prende a sua cabeça a isso. Porque senão algo que é feito para te ajudar acaba te prejudicando. Ok? Oração coordenada sindética. Para nós resumirmos aí, como vocês sabem que eu gosto de esquemas, vamos ao quadro aqui. Quando nós pensarmos em oração coordenada, nós vamos dividir as coordenadas em 5 processos. Eu tenho a adversativa, aditiva, conclusiva, alternativa e a explicativa. Falou em oração coordenada, dividam, pensem, direi imediatamente em adversativas, aditivas, conclusivas, alternativas e explicativas, ok? Então você toma nota disso aí um momentinho, porque isso é bem importante para o seu conteúdo, a divisão das orações coordenadas. Lembrando que é estritamente necessário que você grave, né? Algo de gravar, de memorizar, ainda é importante, ok? Vamos lá, vejam o seguinte, senhores, vamos começar pelas aditivas. A oração coordenada sindética aditiva, sindética por quê? Porque eu vou ter algum conectivo. Sindética por quê? Porque eu vou ter um síndeto unindo essas orações, como nós já vimos no slide na apresentação anterior. Ela sempre vai ter uma ideia de soma. Eu sempre vou ter uma ideia de que há alguma coisa, de que algo está sendo acrescido. Então, a doença vem a cavalo e volta a pé. A doença vem a cavalo e volta a pé. Algum aluno poderia falar, mas professor, ir a cavalo e voltar a pé não traz uma ideia de adversidade? Cuidado, né? Por mais que nós tenhamos aqui uma ideia de, se vai a cavalo, volta a pé, talvez uma antítese, não sei, talvez uma ideia de uma figura de linguagem aproximando ideias contrárias, ok, até passa. Entretanto, esse conectivo E é clássico de uma ideia que se adiciona. Percebe? A pessoa vai a cavalo e volta a pé. Então tem uma função aditiva. As pessoas não se mexiam nem falavam. Muito cuidado com a oração 2. As pessoas não se mexiam nem falavam. O cuidado que você precisa tomar aqui é com esse conectivo, é com a partícula nem. Por qual motivo? Geralmente, quando nós vimos esse nem isolado, esse nem sozinho, nós associamos imediatamente, não, nem tem valor de negação, nem tem valor negativo. Isso é uma furada, isso aí acaba enrolando vocês. O nem, ele tem um valor aditivo, mas ele estará adicionando uma ideia negativa. Percebe? O que não há problema nenhum. Quando eu digo as pessoas não se mexiam, as pessoas não faziam já a primeira ação. Elas não se mexem, ok? E além delas não se mexerem, elas também não falam. Então, não falar é a mesma coisa que não mexer. Né? Claro que não semanticamente, mas sintaticamente. Não se mexia, nem falava. Não se mexia, nem falava. Esse nem está adicionando uma ideia que já acontece anteriormente. Então, cuidado, senhores, porque o nem não tem valor
de negação. Claro que um valor semântico, sim. Nas orações coordenadas, na maioria das expressões, porque na língua portuguesa nada é 100%, e depois você arranja uma frase no seu caderno que tem uma exceção à regra, principalmente o Cássio, né, uma saudação ao Cássio aí do Colégio Naval, mas o NEM tem esse valor de adicionar uma ideia negativa. Então tomem cuidado, por favor, tá? Ela não somente se orgulhava de seu marido, como também o amava muito. Essas frases são todas frases de concurso, de provas militares. Vejam que a única frase trazida aqui por mim que tem o conectivo clássico é a primeira. Vem a cavalo e volta a pé. Nem já é um problema na hora de nós analisarmos. O conectivo que exerce aqui a ideia de adição é o como também, percebe? Ela não somente se orgulhava do seu marido, como também o amava muito, mas também o amava muito e o amava muito, tá bem? Então tomem cuidado com isso, por favor, porque, retomando o que já foi dito, não grava conectivo. Isso vai acabar enrolando os senhores na hora da prova. Se você achar que só existirá uma oração coordenada sindética aditiva quando nós tivermos o sindetuê, você vai acabar se ferrando na prova, tá? Então tome esse cuidado. Então aqui nós temos as aditivas. Adversativas. As orações coordenadas sindéticas adversativas vão nos dar uma ideia de contrariedade, de adversidade, tá ok? A espada vence, mas não convence. Vejam que o mais aqui está fazendo um conectivo, um papel clássico dele de opor os conceitos. Cuidado, porque é muito comum, e vocês fazem redação, a maioria de vocês terão redação nos seus concursos. Parece fácil, mas é sempre bom lembrar e retomar a diferença clássica de mais sem i para mais com i. O mais MAS, senhores, ele traz uma ideia de adversidade. O mais MAIS, ele traz uma ideia de adição. Porque geralmente vocês escrevem assim na redação: o Brasil precisa ser mais atento para com seus idosos. Veja, se você está falando na ideia de quantidade, se você está querendo adicionar uma atitude que o Brasil precisa ter, é claro, obviamente, que você precisa usar MAIS e não MAS. Isso aqui é um erro clássico em redação, é uma coisa boba. Então hoje você já toma nota desse bizu, já toma nota dessa dica para você não voltar a errar, ok? Vamos à frente. Tens razão, contudo, não te exaltes. Na primeira oração, então já vimos aí a diferença do mais. Vamos para a segunda. Tens razão, contudo, não te exaltes. O conectivo que aqui está nos trazendo o papel de adversidade é o contudo. Havia muito serviço, entretanto, ninguém trabalhava. Entretanto, é o conectivo que nos traz a ideia de adversidade. O mar é generoso, porém, às vezes torna-se cruel. O conectivo que nos traz uma ideia de adversidade será o porém. Já não era um tímido passageiro que embarcara em São Paulo, e sim um experiente aviador. Olha a pegadinha que a prova da AFA colocou lá. Em oração coordenada, um tema que geralmente vocês acham fácil e vocês dão atenção só para oração subordinada e acabam se enrolando, se perdendo aqui. Já não era um tímido passageiro que embarcara em São Paulo, e sim um experiente aviador. Um aluno bobão vai ver esse E aqui, porque ficou naquela besteira de gravar a tabela e falar: opa, o E tem papel de adição. Entretanto, esse e sim aqui, ele traz um valor semântico de adversidade. Ele traz um valor semântico de contrariedade, de modo que eu posso tranquilamente substituí-lo por algum conectivo clássico de adversidade. Já não era um tímido passageiro que embarcara em São Paulo, mas um experiente aviador. Entretanto, um experiente aviador. Contudo, um experiente aviador. Porém, um experiente aviador. Mais uma vez, retomando, cuidado com os conectivos. Essa é uma questão clássica de prova militar. Nós temos um conectivo classicamente aditivo e sendo utilizado dentro da construção desse tópico frasal com valor de adversidade. Ok?
De todas, essa é mais importante devido à presença aqui peculiar desse conectivo. Vamos à frente. Alternativas. Veja o seguinte, senhores, as orações coordenadas alternativas são aquelas que nos trazem uma ideia de saída ou uma ideia de opção. Eu tenho algo que fazer, eu tenho além da ideia 1, uma ideia 2, eu tenho uma possibilidade a mais. Vem agora ou perderás de vez. Qual o cuidado necessário? Geralmente, quando você está estudando oração coordenada alternativa, você sempre vai gravar os conectivos que apresentam-se em pares. Quer, ora, ou. Vejam que eu posso ter uma ideia de alternância sem que necessariamente eu tenha dois conectivos. Na oração 1, quando eu falo vem agora ou perderá a vez, simplesmente um síndeto, um conectivo, o ou, já me dá a ideia de uma alternativa. Tranquilo? Então toma esse cuidado. Ou Amaro estuda, ou largo-o de mão. Aqui depois vocês façam aí consertem aí, ou Amaro estuda, ou largo-o de mão. Vejam, ou estuda, ou largo-o de mão. Para quem foi bem em morfologia, já consegue perceber, porque nós não aprendemos língua portuguesa por caixa, isso é tudo misturado, os conceitos vão somando-se uns aos outros, que esse o é um pronome oblíquo, ok? Que está retomando aí um outro elemento, está tendo determinado papel sintático. A louca, ora o acariciava, ora o rasgava freneticamente. Veja que a louca alternava, que a louca fazia duas coisas com o sujeito, né? Ela ora acariciava, ela ora rasgava. Ela tinha duas atitudes diferentes, uma alternância de ideias. Tranquilo? Geralmente vocês gravam isso pela ordem, né? São 3 A's, C, E. Então é A, C, E. Aditiva, alternativa, adversativa, conclusiva, explicativa. Então, se você gravar a mnemônica A, C, E, isso te ajuda a compreender melhor. Te ajuda a gravar, a memorizar. Conclusiva. Conclusiva. Vejam o seguinte, senhores. Vives mentindo, logo não mereces fé. A oração coordenada conclusiva é aquele tipo de oração que apresenta um encerramento da ideia, apresenta a finalidade daquela ideia. E essa finalidade nós chamamos de modo óbvio de conclusão. Logo, é o conectivo clássico que traz essa função. Ele é teu pai, respeita-lhe, pois, à vontade. Vejam que o pois é um conectivo clássico aqui de conclusão. Professor, por que esse pois está isolado entre vírgulas? Toda vez que eu for usar pois na redação, eu preciso isolar em vírgulas? Na aula de pontuação nós vamos falar sobre isso, ok? Raimundo é uma menção, portanto, deve trabalhar. Veja que portanto deve trabalhar é a conclusão, é o encerramento da sanidade do Raimundo, tá? A conclusiva é bem simples aqui, é difícil nós termos alguma pegadinha. Explicativa. Leve-lhe uma lembrança, que ela aniversaria amanhã. A oração coordenada sindética explicativa é aquela oração que explicará, obviamente, que trará o desenrolar da ideia da primeira oração. Ela tem uma função de retomar a primeira oração e apresentar uma informação a mais à primeira oração. Leve-lhe uma lembrança, que ela aniversaria amanhã. Vejam que ela aniversaria amanhã, o conectivo é o que traz esse papel, que traz essa função. A mim ninguém engana, que não nasci ontem. A mim ninguém engana, que não nasci ontem. Vejam que o que traz a função explicativa. Não mintas, porque é pior para ti. Veja que o porquê traz essa função explicativa. E aí tem uma diferença importante. A diferença importante é de nós não confundirmos a oração coordenada explicativa
com a oração subordinada adverbial causal. Professor, o que é isso? Vai chegar só lá na frente. Mas eu já estou trazendo aqui, eu já estou antevendo um problema. Quando nós chegarmos nas orações subordinadas, nós vamos ter um problema. Vejam a proximidade dessas duas orações. João está triste porque perdeu o emprego. A criança devia estar doente porque chorava muito. Vejam o seguinte, quando eu digo João está triste porque perdeu o emprego, veja a diferença a sintática e a importância semântica. João está triste, João perdeu o emprego. João está triste, João perdeu o emprego. Por que perdeu o emprego? Está trazendo a ideia de explicação. Então, essa oração 1 é uma oração coordenada sindética explicativa. Professor, eu não sei o que ainda é uma oração subordinada adverbial. Causal, né? Que sempre uma confusão de vocês causal com consecutiva. Veja a oração 2 e já cria uma maldade. Quando nós chegarmos na oração subordinada, eu vou retomar e vou explicar isso. A criança devia estar doente, porque chorava muito. Veja que porque chorava muito não pode ser, não pode ser uma oração coordenada. Então, o cuidado que eu quero que vocês tomem aqui é o seguinte, a oração coordenada explicativa, ela é muito próxima da oração subordinada adverbial causal, tá? Então, tomem o seguinte cuidado, eu queria pedir que vocês, anotando aí, já façam uma observação. A oração subordinada, a oração coordenada explicativa é diferente da oração subordinada causal. Vamos à frente. Então, toma nota disso aqui, tá? Tem uma outra ideia que nos ajuda também a perceber. Ó, João está triste porque perderam o emprego. A criança devia estar doente porque chorava muito. Vejam, quando eu olho, vamos pela ideia de causa, tá? João está triste porque perdeu o emprego. Por que perdeu o emprego? Pode ser a causa de João estar triste? Pode ser a causa de João estar triste. Então, na oração 1, eu tenho uma oração coordenada explicativa. Quando eu falo, a criança devia estar doente porque chorava muito. Chorar muito não pode ser a causa da criança estar doente. Percebe a diferença de causa e consequência? Ó, perder o emprego é a causa do João estar triste. Chorar muito não é a causa da criança estar doente. Chorar muito é a consequência, mole? Chorar muito é a explicação da criança estar doente. Então, pela ideia de causa e consequência, você percebe. Quem está tomando nota, marca. João está triste porque perdeu o emprego. Oração subordinada adverbial causal. A criança devia estar doente porque chorava muito. Oração coordenada explicativa. Ok? Vamos à frente. Só uma observação, senhores. Ó, isso aqui é bem confuso, tá? Então, nós vamos retomar isso, oração subordinada adverbial, porque elas são muito próximas, tanto sintaticamente quanto semanticamente. Oração coordenada assindética. As orações coordenadas assindéticas são separadas por pausas, que na escrita se marcam por vírgula, ponto e vírgula e dois pontos. Então, nas orações coordenadas assindéticas, nós vamos precisar isolá-las ou nós vamos precisar marcá-las pela presença de vírgula, ponto e vírgula ou dois pontos. Vejam aqui. O sol apareceu, cortou o nevoeiro. A vírgula está marcando a presença do conectivo. Matamos o tempo nos enterra. O ponto e vírgula está marcando a presença do conectivo. Não lhe apertei a mão, estava gelada. Os dois pontos estão marcando a presença do conectivo. Então vejam, por mais que não tenha o síndeto ou conectivo, essas orações vão unir-se pela presença de vírgula, ponto e vírgula e dois pontos. Essas orações coordenadas assindéticas terão também valor semântico. Então você precisa tomar cuidado no contexto no qual ela está inserida
para ver qual é a função que a ausência desse conectivo, e não a presença do conectivo, vai retrazer ou vai propor ali aquela oração. Quando eu falo, o sol apareceu, cortou o nevoeiro, eu posso subentender, por exemplo, o sol apareceu e cortou o nevoeiro. Percebe? Então aqui, essa vírgula, eu poderia supor tranquilamente que eu teria um conectivo de adição. O sol apareceu e cortou o nevoeiro. Ok, senhores? Então vejam o seguinte, a aula de oração coordenada, o conteúdo não é muito extenso. Nós resumimos em orações coordenadas adversativas, aditivas, alternativas, conclusivas e explicativas. O único cuidado que vocês precisam tomar são com as pegadinhas ou com o valor semântico dessas conjunções, com o valor semântico desses conectivos, tá? Então, queria pedir a máxima atenção de vocês. Nós vamos resolver uma lista de exercícios, né? Junto com o vídeo, vocês vão receber no grupo, no meu horário de aula, no grupo de WhatsApp, a lista de exercícios. Nós vamos resolver 20 exercícios nos níveis fácil, médio e intermediário. Então vocês vão ver como esse conteúdo se manifesta ou como esse conteúdo aparece aí no concurso dos senhores, ok? Então nós pedimos que você assista a próxima aula, tá? Então nós temos aula depois dessa, então assista a próxima aula e para marcar a sua presença, para facilitar a chamada, você vai comentar o seu nome, você vai pôr o seu nome aqui nos comentários abaixo, nos comentários desse vídeo. Eu agradeço pela presença, aproveite o tempo para dedicar-se aos estudos, porque o coronavírus veio, mas os concursos também continuam aí. Um abraço, saudações a todos.